Olá, pessoas lindas, mais uma vez estamos aqui, nós da Arturos Mentoria Terapêutica e a queridíssima, incrível holoterapeuta Gisele Abreu, que juntamente ela, com a parceria com o Eckhart Tolle, estão aqui E o nosso ministrando livro. esse maravilhoso livro, né, esse estudo, Um Novo Mundo. Gente, que imersão maravilhosa que está sendo, viu? Virei fã de carteirinha do Eckhart Tolle. Gisele, seja muito bem-vinda mais uma vez, gratidão, tá? E vamos em frente aí com o nosso momento. Vamos Gratidão. lá. Boa noite a todos e a todos que vão nos assistir daqui em algum momento, seja lá o que for, que você possa receber tudo que esse livro e além do que ele pode trazer para você, porque tudo é atemporal. Então, quando você estiver assistindo isso, vai ser o agora e nós estaremos juntos com você. Então, a consciência do eu, que é o meu canal, né, que é o meu propósito, e da gente estar aqui buscando um entendimento maior sobre quem somos, na também buscando uma condição maior de ser sem sentir, sem a gente criar sentimentos negativos sobre as situações que se apresentam para nós, não é? Então vamos lá? A página do livro físico é 112, o ego coletivo. Nossa, olha aí. Tá? Nossa, peraí, deixa eu ver onde Vamos. que tá aqui no... 83. Qual, G? 83. Tá, obrigada. 8. 83, tá bom. Já achei. Vamos lá, bora. Vamos lá, então. O ego coletivo. Até que ponto é difícil viver consigo mesmo? É uma das maneiras pelas quais o ego tenta escapar da insatisfação que tem em relação a si próprio, é ampliando, fortalecendo sua percepção do eu. Ele faz isso identificando-se com um grupo, que pode ser um país, um partido político, uma empresa, uma instituição, uma seita, um clube, uma turma, um time de futebol, etc. Em alguns casos, o ego pessoal parece se dissolver completamente quando alguém dedica a vida a trabalhar com abnegação pelo bem maior de uma coletividade, sem exigir recompensa, reconhecimento nem enaltecimento. Que alívio ser libertado da carga incômoda do seu eu pessoal. Os membros do grupo sentem-se felizes e satisfeitos. Não importa quanto precisem trabalhar, quantos sacrifícios tenham que fazer, eles parecem ter superado o ego. A questão é: será que se libertaram de verdade ou o ego apenas se mudou do plano pessoal para o coletivo? Um ego coletivo manifesta as mesmas características do ego pessoal. É quando essas mentes são formatadas, né? Como a necessidade de enfrentamentos e inimigos, de ter ou fazer mais, de estar certo e mostrar que os outros estão errados, etc. Cedo ou tarde, essa coletividade entrará em conflito com outras coletividades, porque busca inconscientemente o desentendimento e precisa de oposição para definir seus limites e, assim, a própria identidade. Depois, seus integrantes experimentam o sofrimento, que é uma consequência inevitável de toda ação motivada pelo ego. E a essa altura, eles podem despertar e compreender que seu grupo tem um forte componente de insanidade. É o que a gente está vendo hoje, né? Gente do céu. Pode ser doloroso acordar de repente e perceber que a coletividade com a qual nos identificamos e pela qual trabalhamos é, na verdade, insana. Nesse momento, há pessoas que se tornam cínicas ou amargas, e daí por diante passam a negar todos os valores, tudo o que vale a pena. Isso significa que elas adotam rapidamente outro sistema de crenças, quando o anterior é reconhecido como ilusório, e, portanto, entram em colapso. Elas não encaram a morte do seu ego, em vez disso, fogem, reencarnam em outro. Um ego coletivo costuma ser mais inconsciente do que os indivíduos que o constituem. Por exemplo,
as multidões, que são entidades egóicas coletivas temporárias. São capazes de cometer atrocidades que a pessoa sozinha não seria capaz de praticar. Vez por outra, os países adotam um comportamento que seria imediatamente reconhecido como psicótico numa pessoa. À medida que a nova consciência for surgindo, algumas pessoas se sentirão motivadas a formar grupos que a reflitam, e eles não serão egos coletivos. Seus membros não terão necessidade de estabelecer sua identidade por meio deles, pois já estarão procurando nenhuma forma para definir quem são. Ainda que essas pessoas não estejam totalmente livres do ego, elas terão consciência bastante para reconhecê-lo em si mesmas e nos outros, tão logo ele se manifeste. No entanto, será preciso estar sempre alerta, uma vez que o ego tentará assumir o controle e se reafirmar de qualquer maneira. Dissolver o ego humano, trazendo a luz da consciência, esse será um dos principais propósitos desses grupos formados por pessoas esclarecidas, sejam elas empresas, instituições de caridades, escolas ou comunidades. Essas coletividades vão cumprir uma função importante no surgimento da nova consciência, enquanto os grupos egóicos pressionam no sentido da inconsciência e do sofrimento. As agremiações esclarecidas podem ser um vórtice para a consciência que irá acelerar a mudança planetária. Ah, assim seja, assim seja, assim seja. Prova incontestável da imortalidade. O ego se estabelece por meio de uma divisão de psique humana na qual a identidade se separa em duas partes que poderíamos chamar do eu e meu. Portanto, todo ego é esquizofrênico, para usar a palavra no seu significado popular, que designa personalidade dividida. Nós vivemos com uma imagem mental de nós mesmos, um eu conceitual com quem temos um relacionamento. Gente, olha que interessante o que a gente estava conversando antes, né? Que a gente percebe, então, o eu, o uno, quando as pessoas se unem por um bem maior, né? Você É sai do mais ego forte. individual e cria o uno com um propósito. E essa força tem um poder muito maior do que um ego negativo, né? Porque eles trabalham em prol da verdade, da luz, da essência verdadeira de quem somos. Porque por mais que eles sejam ruins, eles estão num ego dominado ainda, né? Pela negatividade. E o mais interessante aqui, o que me intriga muito, é quando ele fala dessa força que o ego tem sobre nós. Aonde foi criada essa força, né, Nina? Ninguém sabe esclarecer aonde foi criada esse negócio tão forte. Mas, assim, no meu interessante ponto de vista, que a gente vai continuar aqui, é assim, nós fomos criados com um potencial que nós somos seres emocionais, né? Nós somos seres emocionais, nós agimos pela emoção, pelo sentimento. Cada pensamento que a gente tem cria sentimentos, e esses sentimentos são que fazem as nossas ações surgirem, né? Ou não ação. Então, é assim, quando a gente está na inconsciência de quem a gente realmente é, de que isso existe, é que a gente fica nesse ego comandado por outros, né? Quando você é formatada essa mente num ponto de vista fixo, e esses são criados, então, esse ego maior, né? Essa coletividade de ego com o propósito de um que entende como isso funciona. Por isso que a expansão da consciência é tão importante, a consciência do eu, como eu funciono, quem eu sou, porque aí eu conseguir perceber os meus pensamentos e os sentimentos, o que eles estão criando dentro de mim, aonde eles estão me levando energeticamente, qual caminho esses sentimentos estão me levando.
Então, quando a gente está num propósito desse coletivo, de expandir a consciência, que depois a gente vai levar para outras pessoas, isso está ajudando o quê? A expansão do próprio universo, porque está sendo libertado esse inconsciente coletivo de mais almas, de mais espíritos. Isso é verdadeiro para vocês? O que eu falei? Muito verdadeiro. Tudo a Né? ver. Uhum. A vida em si torna-se conceitualizada e separada de quem somos quando falamos minha vida. No momento em que dizemos ou pensamos minha vida e acreditamos nessa ideia, em vez de considerá-la uma mera convenção linguística, entramos na esfera da ilusão. Se existe algo como minha vida, concluímos que eu e vida são duas coisas separadas. Assim, podemos também perder a vida, nosso valioso bem imaginário. A morte torna-se uma realidade aparente e uma ameaça. As palavras e os conceitos dividem a vida em segmentos isolados que não têm realidade própria. Poderíamos até mesmo dizer que o conceito minha vida é a ilusão original da separação, a origem do ego. Porque a gente não tem uma vida, a gente é a vida. Né? A gente é a vida. Quando fala, é a minha vida, você já está fora da consciência de quem realmente você é, né? Se você é uma consciência em busca de expansão, quer dizer que você é uma vida, você está experienciando. Você não está em busca de vida, você não veio, você não nasceu a partir do momento que você foi gerado. Não, você simplesmente se conectou com uma outra possibilidade de experiência. Mas a vida, ela permanece. Assim como ela veio, ela vai e continua, né? Não é todo mundo que alcança essa consciência, né? Ele precisa de um trabalho maior de autoconhecimento para chegar nessa, tá tudo certo, então né? Verdade. Por exemplo, se eu e a vida somos dois, se eu existo separado dela, então estou separado de todas as coisas, de todos os seres e de todas as pessoas. Mas como eu poderia existir separado da vida? Qual eu poderia existir dissociado dela? A parte do ser? É completamente impossível. Portanto, não existe algo como minha vida. E nós não temos uma vida. Nós somos a vida. Nós e a vida somos um. Não é possível ser de outra maneira. Portanto, como poderíamos perder nossa vida? Como poderíamos perder algo que não temos? Como poderíamos perder algo que nós somos? É impossível. Cara, fantástico. Capítulo 5. Página 116, o corpo de dor. Aí, Gevan, presta atenção. Todos nós. No caso da maioria das pessoas, quase todos os pensamentos costumam ser involuntários, automáticos e repetitivos. Não são mais do que uma espécie de estática mental e não satisfazem nenhum propósito verdadeiro. Num sentido estrito, não pensamos, o pensamento acontece em nós. É justamente isso. Por quê? Porque a gente tem um subconsciente programado e os nossos 5 sentidos estão programados por esse subconsciente, né? Com essas crenças, esses conceitos, essas definições. Então, quando eu experienciei as pessoas que me criaram a vivenciar a experiência de uma determinada forma, por mais que aquilo eu não tenha gostado daquilo, se eu entro no julgamento daquilo, eu acabo repetindo aquilo também. Se eu gostei daquilo, eu acabo repetindo aquilo também. Então, é isso que ele está falando aqui. O que acontece? Até que eu perceba que essa minha maneira de reagir não sou eu, é algo que está formatado dentro do meu subconsciente, dentro do meu cérebro, eu vou continuar repetindo padrões
que é a roda kármica que a gente fala. São os padrões repetitivos inconscientes, né? Então, só a consciência é vida verdadeira. Só a consciência traz para mim a condição de saber quem eu realmente sou, porque a consciência é o que eu sou. Quando eu estou longe disso, eu estou numa mentira. Eu estou vivendo num padrão repetido, programado, né? Uau, gratidão. E é isso. Essa você, ó, Gisele do céu. Lacrou, viu, menina? Nossa. Lacrei. Putz, que consciência. Vamos lá. Uh! Ah, vamos lá. Onde eu quis? Podemos nos pronunciar sobre o assunto, podemos fazer uma escolha, mas isso ainda não é percebida pela maior parte das pessoas. Eu penso é uma afirmação simplesmente tão falsa quanto eu faço a digestão. Eu faço meu sangue circular, é verdade. A digestão acontece, a circulação acontece, o pensamento acontece. A voz na nossa cabeça tem vida própria. A maioria de nós está à mercê dela. As pessoas vivem possuídas pelo pensamentos, pela mente, pela essa inteligência artificial biológica. E uma vez que a mente é condicionada pelo passado, então somos forçados a reinterpretá-lo sem parar. Olha aí o que eu expliquei. O termo oriental para isso é karma. Quando nos identificamos com essa voz, ignoramos isso. Se soubéssemos, não seríamos mais possuídos por ela, porque a possessão só acontece de verdade quando confundimos a entidade que nos domina com quem nós somos, isto é, quando nos tornamos essa entidade. E isso nos mantém na pior prisão que existe nesse planeta, que é a prisão mental, né? Eu estou assistindo uma série, um seriado, ela tem uma temporada só, que chama Shogun, mas é com X. Se alguém já assistiu? É uma Não. história do Japão. Gente, mas Netflix? as falas... Hã? Netflix? Acho que tem no Netflix. Shogun. Tá bom. É Shogun com X. Tá bom. As falas que tem, a consciência que os japoneses têm sobre o eu, é muito lindo de ver, é bonito. Ao longo de milhares de anos, a mente vem intensificando seu domínio sobre a humanidade. Uau! Que deixou de ser capaz de reconhecer a entidade que se aposta de nós como o não-eu. Por causa dessa completa identificação com a mente, uma falsa percepção do eu passa a existir, o ego. A identidade dele depende do grau em que nós, a consciência, nos identificamos com a mente, com o pensamento. Pensar não é mais do que um minúsculo aspecto da totalidade da consciência de quem somos. O grau de identificação com a mente difere de indivíduo para indivíduo. Algumas pessoas desfrutam de períodos em que se encontram libertas do domínio da mente, ainda que brevemente, né? A hora que se percebe aquela mente que dá um apagão, assim, que se fala, nossa, passou um anjo aqui, que você sente aquela paz, não é? Você já Ai, sentiu isso? sim. Que dá, que parece aquele silêncio, assim, que se fala, nossa, que coisa boa, passou um anjo aqui, quem já não falou isso? É essa, a hora que você tem aquela consciência do eu, assim, né? Bem da consciência, tem consciência da consciência. Você sai da mente, aquilo dá uma, ai, né? É. Parece que dá uma sobrecarregada em quem na vida, entre aspas. Ah, a identidade dele depende do grau em que nós, a consciência. Já foi aqui. O grau de identificação com a mente difere de indivíduo para indivíduo.
Algumas pessoas desfrutam de períodos em que se encontram libertos do domínio da mente, ainda que brevemente. A paz, a alegria, o ânimo que elas experimentam nesses momentos fazem a vida valer a pena. Essas também são as ocasiões em que a criatividade, o amor, a compaixão se manifestam. Outras pessoas se mantêm presas em estado egóico de modo contínuo, permanecem alienadas em si mesmas, dos demais e do mundo ao redor. É interessante que a gente vê as pessoas quando estão assim no estado fora da mente, a gente fala, nossa, esse cara é louco, né? A gente fala, esse cara é rodelinha, né, Lu? Mas não é? A mãe da Lu era uma pessoa que vivia muito Isso. tempo assim, né, no estado mais, né, Lu? Sim, Tranquilo, aquela coisa assim, que parece que tranquilo. nada abalava ela. Nada abalava. Isso mesmo. Legal. Então, aí agora a gente consegue entender aonde ela estava. Ela Aonde que ela estava na está? consciência. É, isso Então, mesmo. acho que nós é que estávamos na inconsciência, Inconsciente. Nossa, legal, hein? É não é? doido, né? Oh, Doido? nossa, Doido você bem demais. lembrou mesmo. Legal. Hã? Você lembrou bem. Não é? Oh, Permanecem alienadas de si mesmas, assim como dos demais e do mundo ao redor. Quando as observamos, conseguimos ver a tensão na sua face, talvez a testa franzida, ou em olhar, quando está no ego. Olhar vago e distante. A maior parte da sua atenção está sendo absorvida pelo pensamento. Por isso, não nos veem nem nos escutam. Elas não estão presentes em nenhuma situação. Sua atenção está ou no passado ou no futuro, que, é claro, são formas de pensamentos que existem apenas na mente. Também tem esse lado, né? Ou se estabelecem um relacionamento conosco, fazem isso por meio de algum tipo de papel que interpretam. E assim não são elas mesmas. As pessoas, em sua maioria, vivem alienadas de quem elas são. Às vezes, esse estado chega a tal ponto que a maneira como se comportam e se relacionam é reconhecida como falsa, porque por quase todo mundo, a não ser que por aqueles que também são falsos e igualmente alienados de quem são. Alienação quer dizer que não nos sentimos à vontade em nenhuma situação, em nenhum lugar, nem com ninguém, nem mesmo conosco. Estamos sempre tentando nos sentir em casa, mas isso nunca acontece. Alguns dos maiores escritores do século XX, como Franz Kafka, Albert Camus, T.S. Eliot, James Joyce, não só reconheceram a alienação como o dilema universal da existência humana, como é provável que a tenham sentido em si mesmo de modo profundo, e assim foram capazes de expressá-la excepcionalmente em suas obras. Eles não oferecem uma solução. Sua contribuição foi nos proporcionar uma reflexão sobre essa dificuldade humana, para que pudéssemos vê-la com mais clareza, ter uma visão mais nítida de uma situação complicada em que nos encontramos e é o primeiro passo no sentido de superá-la. É interessante isso, né? Muitos filósofos, né, agora estão falando que nós estamos vivendo o Homem da Caverna de Platão, né? Vocês já leram alguma coisa sobre isso? Que é justamente o que as pessoas estão presas num ponto de vista que está girando ali e elas não conseguem sair daquilo, É. porque estão totalmente no ego. E as pessoas que né, o homem que consegue se libertar da caverna, quando ele sai do ego, que ele consegue contemplar a consciência, e ele volta tentando trazer essa consciência para as outras pessoas, é justamente esse lado, né, que ele está mostrando aqui, onde você consegue ter a pessoa não consegue ver nada além daquilo que está programada para ver, porque aí a gente tem que também ter uma compaixão, porque ela está tão programada naquela mente que aqueles 5 sentidos só consegue absorver aquilo. Aí a gente precisa, né? A gente pode imaginar o terror que é dentro daquelas mentes. Dá para a gente imaginar? Se na nossa já não é essa
Essa liberdade, imagina como é que é. Nem sei como que é. Dá para a gente imaginar, né? Tá, mas tá tudo certo como está, né? Cada um está num grau de consciência, né? O Espiritismo fala num grau de evolução. É um grau vibracional mesmo, né? A consciência vai aqui, eu consigo ver. Quando eu expando mais, eu vibro mais. Por que que a minha vibração aumenta? Porque eu consigo estar mais. Eu liberto a minha luz, eu expando, né? Uhum. Por que que a meditação ajuda tanto? Porque eu consigo expandir o meu ser. Eu expando o meu ser quando eu medito. Por isso que é bom a gente fazer um trabalho respiratório antes e para conectar e depois você ter a consciência de pedir para as suas moléculas expandirem. Aí você se torna nada, nem ninguém, nem coisa nenhuma, né? É, Do nosso livro passado. E é justamente isso, para a gente conseguir buscar um pouco de sanidade para a nossa mente, porque senão a gente entra nesse inconsciente coletivo doido e a gente acaba ficando insano também, né? justamente. A gente Bem aí, não pode pegar e se envolver dessa forma que, em vez da gente é, estarmos firmes com a nossa verdade, a gente ser tragado por isso. Eu sim, penso. sim, sim, ser levado, porque a emoção, o sentimento tem esse poder. É o sentimento que nos conecta às situações, Sim. entendeu? Não é o pensamento. O pensamento leva e eu sinto, a hora que o pensamento olha, né? A mente colapsa aquilo, manda uma mensagem, ela fala, é isso. E aí é o pensamento. Só que a emoção que vem, é que me conecta com aquilo. Porque é essa emoção que eu sinto que gera as histórias que eu crio na minha cabeça. E essa narrativa que eu continuo contando para mim, eu continuo alimentando esse sentimento. Por isso que quando você faz um trabalho energético onde você tira a emoção daquela lembrança, daquela memória, ela deixa de ser uma memória emocional e acaba se tornando só uma lembrança. Aí se percebe? É aí onde a gente consegue ir se libertando dessa prisão mental, que é uma prisão emocional, né? Sentimental. Porque assim, tudo é um fato. Um alagamento é um fato, uma tormenta é um fato, é um fato. Mas o sentimento que eu crio diante desse fato, que eu não posso mudar, é que causa os danos na minha vida e no inconsciente coletivo, Perfeito, né? perfeito. Ótimo. Aqui. O nascimento da emoção. Além da agitação do pensamento, embora não inteiramente separada dele, existe outra dimensão do ego, a emoção. Isso não quer dizer que todo pensamento e toda emoção pertençam ao ego. Esses elementos se convertem no ego apenas quando nos identificamos com eles ou quando eles assumem um controle sobre nós, isto é, quando se tornam o eu. O organismo físico, nosso corpo, tem inteligência própria, assim como os organismos de todas as formas de vida. E essa inteligência reage ao que a mente diz aos pensamentos. Portanto, a emoção é a resposta do corpo à mente. Porque eu penso, eu sinto e o meu corpo se emociona com esse sentimento. O que que é a emoção? O choro, a tremor, a, o rubor, a cólera, quando você fica que te dá até urticária, que te dá dor. Isso é a emoção do corpo. E para que que isso existe, gente? Só vou explicar aqui uma consciência que me veio agora, que é muito forte. Eu não sei se ele vai explicar da mesma forma daqui adiante. Essa
A emoção foi a ferramenta mais importante que o divino nos deu para ter o quê? Um norte sobre como nós estamos diante da nossa experiência temporariamente humana. E o caminho que a gente está seguindo são os sentimentos que nos mostram isso. Só que a não presença no agora faz com que a gente se perca nesses sentimentos e seja levado automaticamente aos pensamentos criados por isso. Deu para entender? Então, o que quer dizer? Eu preciso ter consciência sobre como eu estou me sentindo diante das situações. Porque é isso que vai me mostrar o caminho como me libertar dessa identificação com o ego. São os sentimentos que podem, é o único caminho que eu consigo ter a capacidade percebendo os sentimentos que eu estou criando diante das situações. Se eu estou gerando muitos sentimentos negativos que me deixam, eu estou à mercê da mente. Eu não estou na consciência. Eu vi isso comigo. Então, quer dizer, por isso que a força negativa do inconsciente coletivo tem tanto poder sobre nós, porque essa programação está sobre nós. Porque se você for ver bem, o sentimento é tudo. A escassez é um sentimento, a falta de auto-amor é um sentimento, o medo é um sentimento, né? A estagnação é um sentimento de não capacidade. Tudo vem do sentimento, se você for ver. Entende? Entendi. Aquilo que nos limita, o que nos impulsiona, vem do sentimento. Pode perceber. Sim. Você perceber uma situação ou algum vício que você tem, algum hábito que você queira mudar, você vai começar a identificar os sentimentos que isso gera em você. E aí é a hora que você começa a ter a consciência. Percebe? O que você quer? Qual a situação que você quer mudar? Uhum. Ah, eu quero mudar tal coisa. Tá. E por que essa coisa te limita tanto? Ah, me limita porque eu tenho medo de tal coisa. Sempre vai ter um sentimento do medo lá no fundo, que é o sentimento mais limitante do ser humano, que é uma criação da mente. Porque a criança pequenininha, ela não tem medo, percebe? É. Os bebês, as crianças, elas não têm medo, elas querem, elas brincam, e o que elas brincam, elas vivenciam aquilo. Aí, a partir do momento que elas começam a criar os pensamentos, né? É. Aí ela começa a se identificar com essa mente, com esse ego. Ela começa a criar a falsa personalidade. Por quê? A minha mãe falou que é assim. Meu pai falou que é assim. Gente. Uhum. Pensei no negócio aqui. E aí, Começa as programações, né? sim. E às vezes eu vejo coisas que eu não gosto, né? Porque o corpo e o ser têm a consciência e eu começo a brigar com aquilo dentro de mim e eu começo a criar aquilo também. Porque tudo É. aquilo que eu resisto e reajo permanece. Aonde eu coloco a minha atenção está a minha criação. E aí o divino nos deu o sentimento para nos dar o poder. Só que daí o que aconteceu? A gente se identificou com isso. A gente achou que isso era mais forte. E ele fala aqui que nada disso é mais do que 1% de quem a gente é. Tá, a hora que eu percebi um sentimento, ok, respira. O que é isso? O que eu faço com isso? Eu posso mudar isso? Se sim, como mudo isso? As perguntas do Axis. Maravilhoso. A Para quem que eu pertence estou isso? sentindo? A quem pertence isso? Para que eu estou sentindo isso? Isso está me fazendo bem? Verdade. Eu sempre pergunto para mim. Verdade, esse sentimento está levando você para algum lugar produtivo? Sai desse lugar, por favor. Você entendeu? Uhum. Né? É.
Não é, Digeres? Isso aí. A inteligência do corpo é evidentemente é uma parte inseparável da inteligência universal, uma das suas incontestáveis manifestações. Por quê? Porque as nossas células, cada célula do nosso corpo tem uma consciência. Ela é um universo. Cada célula, por quê? Porque as nossas, o que eu falo? Os átomos que constituem as nossas moléculas são fragmentos de estrelas. É luz, nós fazemos parte do universo. Então, é por isso que o nosso corpo, o que acontece? Por que a gente sofre? Porque os corpos querem curar outros corpos. O Axis ensina isso maravilhosamente bem. Por que a gente cria dor e doença? Porque os corpos, quando eles estão numa situação, se a gente não tem um controle emocional, se a gente não tem uma consciência, o corpo sai desvairado querendo curar outros corpos. E isso faz com que a gente repita padrões. Porque a gente puxa para a gente, né? Não tem aqueles espíritas, aquelas que são capazes de tirar a entidade passa por ele e vai embora. Aham. Quando ele está consciente, quando ele consegue manipular essa aptidão que ele tem. Uhum. Só que o que a gente precisa aprender a manipular a nossa aptidão de sentir Uhum. que essa realidade é tão fatídica nos conceitos e definições que quando você está vendo um sofrimento, se você sofrer mais diante daquilo, você vai ajudar a mudar aquilo? Não. Só Não. que a realidade, essa nossa realidade, se você chegar lá com alegria e não sei o quê, você fala assim, cara, você não está vendo todo mundo sofrendo? Eles não permitem, só que é essa vibração que vai mudar. Justamente. É a alegria, é a expansão que é capaz de quebrar essa forma consciente, nessa forma pensamento da dor. E a gente tem que se aprender a manipular esse poder que existe dentro de nós. Eu me permito ser sem sentir, eu deixo o sentimento passar. Eu não me torno ele. Cara, isso é muito profundo, né? Uau! Vamos lá. A manifestação, né, que ele fala aqui. Ela dá coesão temporária aos átomos e às moléculas que constituem os organismos físicos. É o princípio organizador por trás do funcionamento de todos os órgãos, da conversão do oxigênio e alimento em energia, dos batimentos cardíacos e da circulação do sangue, do sistema imunológico que protege o corpo dos invasores e da conversão das informações sensoriais em impulsos nervosos que são enviados ao cérebro, decodificados e reagrupados num quadro interior coerente com a realidade exterior. Tudo isso, assim como milhares de outras funções que ocorrem ao mesmo tempo, é coordenado com perfeição pela inteligência. Não somos nós que conduzimos o corpo. A inteligência faz isso. Ela também é responsável pelas respostas do organismo ao ambiente. Existe uma consciência, uma inteligência maior que nos move, que nos impulsiona, gente, né? Existe essa consciência maior, que nem outro dia eu cortei meu dedo fundo, o dedão, estava cortando um negócio lá, veio, pau, bateu no meu dedo. Aí eu fui, passei uma gotinha de lavanda e usei luva uns dias. Aí outro dia eu estava olhando para o meu dedo e falei, cara, olha que coisa maravilhosa, eu não preciso pensar, o corpo faz por si. E por que a gente mantém a doença? Porque a gente conta essa história na cabeça. Se a gente simplesmente deixasse, tá, recebi um diagnóstico, tá, tudo bem. O próprio corpo ia se curar, mas a gente tem conceitos sobre essas coisas Interessantíssimo. para nós como uma programação.
Nossa. Esses conceitos nos levam a manter a doença no corpo. Ah, destrua, descrio isso agora. Você percebe como que é? Gente, é. Você vê que o corpo vai se regenerando, coisa mais linda, vai fazendo uma cicatriz. Cara, por que então eu não posso deixar as coisas simplesmente serem e passar? Mas eu mantenho o meu pensamento naquilo. E tudo aquilo que eu foco a minha atenção está a minha criação. Nossa, vou passar isso para minha amiga. Muito Tá? top. Isso daí é É, para mim, para você, para todo mundo. É, nossa. porque tá Manda para demais. ela depois o É uma link da doença, aula é. para ela assistir. Quem sabe Não, ela vou quer achar Passo mesmo. hoje para ela. mesmo, tá? Hoje mesmo eu já passo para ela, porque ela está com problema, né? Aham. Ainda não sabe, ela é câncer, né? Tá? E aí, nossa, converso muito com ela. E eu já passei a anterior que você falou sobre doença também, e agora eu vou passar isso, com certeza. Essa Mas consciência. isso é, gente, mas eu falo para você, essa programação que a gente cria, esse ego que a gente traz, né, de Uhum. outras existências, ele é muito forte, essa É, inteligência artificial. Eu vejo em mim, gente, com tudo isso que eu sei e tal, volta e meia eu pego uma dor aqui, outra dor ali, e volta aquela coisa de anos atrás. Gente, como assim? Né? Como assim? Por quê? Porque aí eu começo a me trabalhar e o que que eu percebo? Coisa do passado, aonde eu quis curar, um sentimento que alguém passou, uma coisa, você entendeu? Por quê? Aquilo não era meu. E por que que aquilo fica pesado em mim que vai criando dor? ah, Não é meu, eu não soltei. Eu captei aquilo e guardei. Por Ficou isso que quando a programado, né? gente... Hã? Ficou Sim, programado. assim como tudo. Uhum. Tudo que acontece na vida da gente. E aí, a partir do momento que eu tenho uma consciência maior, onde eu consigo dominar essa capacidade divina que Deus me deu de sentir, eu falo, ok, eu estou sentindo isso. Para que eu estou sentindo isso? Não é por quê? Para que eu estou sentindo isso? Ah, para me trazer essa consciência. Eu estou indo para o caminho errado. Então tá, vou mudar de caminho. Pronto, acabou. É só fazer isso. E pronto. Isso é consciência. é. Isso é estar nas experiências. E pronto. Aprender com os sentimentos. Mas não. Aí a gente cria culpa, a gente cria medo, Julga- a gente cria Julgamento. julgamento, a gente julga o outro, a gente fica no vitimismo, porque o outro é Uhum. culpado, porque eu fiquei Isso. doente por causa disso, lá, lá, lá. E não foi. Eu fiquei doente pelo meu ponto de vista e acabou. Pelos conceitos que eu tenho dentro de mim. Só Foi ótimo, simples. foi ótimo. Por isso que a consciência, ela não é confortável. Ela Uhum. não traz conforto. Não Não traz, traz. porque ela traz responsabilidade. Uhum. Muitas Traz possibilidades, né? responsabilidade sobre as nossas escolhas e ponto, acabou. Só que tudo bem, trouxe responsabilidade. Eu errei de novo, não tem problema. Se é a hora que eu tive consciência, eu simplesmente mudo. E o universo vibra, porque ele se liberta também. Mas a Uhum. gente não se permite. Mas a gente não se permite. Simplesmente, tá bom, checa. Simples assim. Simples. E aí, né? Muito bom, muito bom. O que está certo sobre isso que eu não estou percebendo? Quais as infinitas possibilidades estão aqui para mim que eu não estou percebendo? Pá, cara, as perguntas trazem consciência e libertam, mas a gente não faz perguntas, a gente concretiza, né? A gente põe um ponto final. A gente simplesmente põe um conceito diante daquilo de novo. Pronto. É isso. E acabou. E não é nada. Aquilo está. Está me trazendo uma consciência, nada mais, né?
E a minha sogra faleceu essa semana e a gente não pôde nem ir para Sorocaba, né? Oh, meus sentimentos. E Tadinho. aí ela já estava mais Tava para lá do que para cá, né? Ela estava bem. Para doentinha. ela foi uma libertação. Uhum. Mas assim, aí você fala, cara, quanto, né? Vocês assistiram aquele filme O Segredo? Sim. Tão bonitinho, Sim. mas não é o segredo daquele moço que morreu no avião, que o outro, né? Que ele chega lá para trazer o papel para a mulher e daí ele acaba ajudando ela e aquela coisa. Vocês assistiram esse, O Ah, eu Segredo? assisti esse, assisti. A Uhum. consciência que esse filme traz é tão linda, né? Justamente sobre isso que ele fala de você, ele não brigava com a situação, ele não reagia tentando impor o que ele queria fazer naquele momento. Não, ele só parava assim no filme, você percebia que ele estava falando. Ele só perguntava dentro dele: o que tem aqui para mim? Né? Você É, percebia que a frase dentro dele era aquela: o que tem aqui para mim? Tudo bem. Ele simplesmente seguia o fluxo. é, Uau. Que é, coisa linda é que era. Assim, muito legal. prestando atenção, né? Deixa eu só conectar meu computador aqui na tomada que vai acabar a bateria. Tá bom. E é isso. E aí seria tão bom viver, né? A gente tá ali, alegria. Quanto a morte, né? Você faz uma reflexão, né? Tanta coisa que acontece, né, com a pessoa, né? Os sentimentos que a gente tem ali durante a vida da pessoa. E depois você começa, né? Vem essa consciência, né? Nossa, fez questão de tanta coisa, e foi embora. Não é assim? Uma coisa doida, né? Sim, Não sei se você chegou nesse ponto que você. sim, com certeza. Você entendeu? Uhum. Assim, né? Quanto apego ao dinheiro, não gastou o Isso, dinheiro, vivia naquela coisa, e o dinheiro ficou aí. fica E tudo, né? então isso é totalmente ego, que deixa a pessoa o quê? Num certo grau de insanidade que ela não aguenta mais, o corpo simplesmente para. Fala. E aí vem o Alzheimer, aí vem, né, a senilidade. O corpo simplesmente dá um apagão. Peraí, chega. Ou ele morre, ou ele apaga. Uhum. Que Só que doido. daí tem aquele lado, né? Quando dá esse apagão mental, existe o outro lado. A pessoa tinha uma personalidade tão forte aqui. Essa da minha sogra é bem legal, a experiência de vida que você percebe. Ela tinha uma personalidade muito forte, então ela não tinha carinho com ninguém, ninguém chegava perto dela, porque ela tinha uma armadura e pau sempre, né? E aí, quando ela ficou com a serenidade, ela ficou calma, tranquila, totalmente outra personalidade. Ela odiava chocolate, pois ela passou a amar chocolate. Oxe, Ela beijava as pessoas, abraçava, e falava assim, gente, né? E aí a permissão de ela receber um amor incondicional nesse tempo que ela ficou senil. Foi muito legal de perceber isso, você entendeu? E dentro, quando eu abraçava ela, eu falava isso para ela. Receba, receba isso. Foi muito legal. ai, que E ela lindo. olhava para mim com uma ternura, como se que ela não tinha antes, né? Porque ela competia comigo e com o filho dela, né? E depois mudou. E é legal ver isso, sabe? É muito legal. E aí, quando ela É, foi, eu agradeci. Falei, puxa, liberta, sabe? que legal. Bem legal, né? De você ver o outro lado, que ele fala que a morte não existe, a vida continua. Só que a gente fica preso nos aléns, que nem o Axis fala. Certo, errado, bom e mal, pode poc, todas as noves, curtos, garotos, povoados e aléns. Os aléns é onde a gente fica preso no tempo. É, e eu vou falando de tudo um pouco. Mas Tá é bom. bom, Como se a ótimo. gente aqui, a gente já entende, né, gente? A gente está aqui Uhum. captando tudo. Gratidão. Vamos Muito lá. bom.
É a mesma inteligência que dá força física às plantas, olha lá. É a mesma inteligência que se revela como Gaia, o ser vivo complexo que é o planeta Terra. Nós estamos conectados, né? Essa inteligência faz surgir as reações instintivas do organismo a tudo o que representa uma ameaça ou um desafio. No caso dos animais, ele produz respostas que parecem ter afinidade com as emoções humanas, como raiva, medo e prazer. Essas reações instintivas poderiam ser consideradas formas primordiais de emoção. Em determinadas situações, os seres humanos a manifestam da mesma maneira que os animais. Diante do perigo, quando a sobrevivência do organismo é ameaçada, o coração bate mais rápido, os músculos se contraem, a respiração se acelera numa preparação para a luta ou fuga, o medo primordial. Quando o corpo se vê sem possibilidade de fuga, uma descarga súbita de energia intensa lhe dá uma força que ele não tinha antes, a raiva primordial. Essas reações instintivas se assemelham às emoções, mas não são as emoções do verdadeiro sentido da palavra. A diferença fundamental entre elas é, enquanto a reação instintiva é a resposta direta do corpo a uma situação externa, a emoção é a reação do corpo a um pensamento, né? Aquilo que você está fugindo de alguma coisa. Indiretamente, uma emoção também pode ser uma reação a uma situação ou a um acontecimento real. Porém, ela será uma reação a um acontecimento que terá passado pelo filtro das interpretações mentais, da interpretação mental, do pensamento, ou seja, dos conceitos de bom, mal, semelhante e diferente, eu e meu. Ele fala diferente, né? As programações do subconsciente, mas é isso. Por exemplo, pode ser que você não sinta nenhuma emoção ao ser informado de que o carro de alguém foi roubado. No entanto, caso se trate do seu carro, é provável que fique perturbado. É impressionante a quantidade de emoção que um pequeno conceito mental como o meu pode gerar. Embora o corpo seja muito inteligente, ele não consegue diferenciar uma situação real de um pensamento. Isso não é o corpo, não é o cérebro, é verdade. Por isso reage, aqui entra a lei da atração, onde ele explicou aqui, ó. Embora o corpo seja muito inteligente, ele não consegue diferenciar uma situação real de um pensamento. Isso é o subconsciente. Por isso que quando eu imagino algo, que eu crio um sentimento sobre aquilo, o que o meu subconsciente começa a fazer? Ele começa a criar uma situação para fazer isso real para mim. Essa é a base da lei da atração. Uhum. Você saber manipular os sentimentos. Porque se eu sei que aonde a minha vibração me leva é aonde eu colapso uma forma, né? Uma realidade, aonde quando eu começo a aprender a lidar com esse sentimento gerado por um pensamento, é onde eu começo a criar aquilo que eu desejo, não o que a minha mente quer. Muito top. Essa da. Não, Gisele, essa foi ótima. Mas Perfeito. Que raciocínio. essa é a base, Nossa, né? Que todo mundo quer chegar nesse ponto. Todo mundo que justamente. inventa cursos e mais cursos para vender, para você fazer alguma coisa, é essa base de tudo. É, justamente. É onde eu começo a aprender a manipular essa capacidade divina que existe em mim de sentir. Né? É isso aí. Quanto vale essa aula hoje, gente? Oh, que isso, uns 10 Não é? mil. Eu não tenho nem Vale coragem de muito. precificar, viu? Não É é? muito Quanto isso valiosa. seria tão. Eu vou. Valiosa. É, vamos lá. Se eu conseguir captar, por isso de uma maneira no que eu estou escrevendo, faz certo. Mas é engraçado que quando você está com a egrégora,
a sua consciência expande, então vem a informação, eu alcanço, né? É diferente de quando eu estou só sozinha, por isso que eu preciso fazer um trabalho de respiração. Sempre que você for escrever alguma coisa, você precisa fazer uma introspecção primeiro para conectar com o eu, com a centelha, né? Com o seu ser infinito, para você conseguir, então, captar aquilo que é verdadeiro para você. Mas uma dica boa é você colocar os vídeos para ouvir na hora que você for sentar Sim, para escrever. nossa, cara, eu nunca assisti nenhuma inteira, mas essa que eu quero assistir. Pô, Essa manda eu quero abraço. assistir. Nossa, tem umas suas que eu já assisti umas 10 vezes. Mas é bom, né? Muito. Vou aprender a receber de mim. É, por gentileza. É. Embora, vai lá, vamos falar de novo a frase. Embora o corpo seja muito inteligente, ele não consegue diferenciar uma situação real de um pensamento. Por isso, reage a todo pensamento como se fosse a realidade. Para o corpo, um pensamento preocupante, assustador, corresponde a estou em perigo. E ele responde à altura. Embora a pessoa que esteja pensando isso possa estar deitada numa cama quente e confortável. O coração bate mais forte, os músculos se contraem, a respiração se acelera. Forma-se um acúmulo de energia, mas uma vez que o perigo é apenas uma ficção mental, a energia não flui. Parte dela retorna à mente e dá origem a outros pensamentos ainda mais ansiosos. O resto da energia se converte em toxinas e interfere no funcionamento harmonioso do corpo. Isso cria o quê? Depressão. Isso causa depressão. A identificação com esses pensamentos e você fica contando essas histórias cada vez mais cabeluda na sua mente. Isso vai te trazendo uma ansiedade e essa ansiedade faz com que se transforme numa depressão. E daí você acaba se tornando dependente desses processos bioquímicos que o corpo cria. Lembra que o Joe Sim, Dispenza explicava? você Você falava acaba muito se isso. tornando viciado nisso. E aí você fica temporariamente depressiva. Aí as pessoas falam, a minha depressão. Pronto. Ah, Eu sou ansiosa, as pessoas falam. Não, eu estou ansiosa. Eu estou depressiva, né? Mas a identificação é tanta que ela se torna aquilo. Eu sou ansiosa, não sou. Estou. O eu sou é a minha essência, é a minha vida. É a minha consciência crística, o eu sou. Toda vez que eu faço um decreto com o eu sou, eu me torno refém daquilo. E a Por gente isso, começa a o eu observar isso. sou sempre só para o positivo, sempre. Isso tem martelem aí dentro da sua cabeça, do seu ser, da sua vida. Tudo que eu for falar, eu sou, é só positivo. E aí Assim a eu gente vou observa na pessoa mudando. falar isso, né? Eu sou a potência, eu sou a É. capacidade, eu sou a criatividade, eu sou a beleza. uhum. Isso vai fazendo com que eu consiga ir mudando o meu subconsciente, as programações, os paradigmas do meu subconsciente, né? Gi, Hum. é interessante, ó. E quando ó, você observa agora nas pessoas, quando a pessoa começa a falar, depreciando ela mesma, aí você pega e fala assim, ai, não faça Dá até uma isso. dor na gente, Dá né? uma dor, É, porque você fala assim, você está criando isso, né? Na hora eu fico pensando, ai, não faça Mas isso, ela não sabe, ela não percebe. não percebe. Aí agora você começa a pensar, né? Você começa a observar isso, né? Eu já observei bastante esse tipo de E é sentimento da interessante, pessoa. né? E o que que você pode fazer? Olha, agora veio uma consciência bem legal, que é do Axis também. Me veio. E o que que eu posso fazer se eu não posso falar para essa pessoa?
eu posso vibrar para essa pessoa e eu posso emanar amor e consciência. Uhum. Amor e consciência. Eu, como um corpo vibrante, inteligente, diante de outro corpo vibrante, inteligente, eu converso com as moléculas. Eu tenho esse poder. Eu emano para você consciência e amor. E pronto. E eu saio dessa faixa, porque senão eu acabo entrando no julgamento. Uhum. Entendi. Sites, né? Saio, porque isso não me pertence. Se ela buscar ajuda em mim, eu posso tentar ajudar, né? Mas Tentar eu não, não eu vou posso pegar ser isso para melhor mim. para ajudar. Agora, Mas eu não se vou não, pegar. se isso não pertence à minha realidade, eu Uhum. posso fazer algo grandioso, que é projetar amor e consciência para aquele ser, né, Geivan? Antes da gente, bando de gente louca, eu projeto. Qual é a verdade aqui, né? Eu te desejo consciência e amor. E isso é fácil? Não é, porque eu tenho que estar muito, muito, muito consciente de mim para fazer isso. Sim. Eu tenho que estar na presença para conseguir fazer isso. Porque eu sei que quando eu estou conectando, percebendo aquilo na pessoa, aquilo também existe em mim. Há uma, né? Uhum. Sim. Aí, então, quando eu desejo expansão da consciência, quando eu desejo amor e verdade, eu estou fazendo isso por mim primeiro. Olha que coisa maravilhosa. Lindo. Porque Muito é a lindo. lei do uno, né? Todos nós somos um. O que eu percebo está em mim, é ressonante, Uhum. né? Vamos lá, mais esse pedaço aqui. Mais esse pedaço, a gente tem as emoções e o ego. Olha lá. O ego não é apenas a mente não observada, a voz na cabeça que finge ser nós, mas também as emoções não observadas que constituem as reações do corpo ao que a voz diz. Já vimos que espécie de pensamento a voz egóica atrai na maior parte do tempo e a disfunção inerente à estrutura dos seus processos de pensamento, independente do conteúdo. Esse pensamento desajustado é aquilo a que o ego reage em emoções negativas. Tudo aquilo que eu reajo, tudo aquilo que eu resisto, persiste. A voz na cabeça conta ao corpo uma história em que ele acredita e a qual reage, né? Que são os processos bioquímicos a partir dos sentimentos do pensamento. Essas reações são as emoções. Essas últimas, por sua vez, desenvolvem energia para os pensamentos, devolvem energia para o pensamento que as criaram originalmente. Isso é o círculo vicioso entre emoções e pensamentos, não questionado, que suscita o pensamento emocional e a invenção de histórias emocionais. Por que que isso existe? Nossa, veio uma consciência fantástica agora. Vamos ver se eu consigo passar. O porquê que acarreta tudo isso? O universo sempre diz sim para tudo aquilo que eu escolho. Se eu estou na inconsciência de mim, isso que ele falou aqui é justamente a incoerência cardíaca, né? É aonde eu estou na incoerência entre aquilo que eu desejo com aquilo que eu acredito. Porque aquilo que eu acredito faz os meus pensamentos girarem naquilo e faz criar os meus sentimentos. Quando eu vou criando a coerência cardíaca, é justamente isso. Eu vou me conectando com a sabedoria do meu coração, onde eu vou, então, identificando esses pensamentos que estão criando emoções no meu corpo. E aí, o que que acontece? Se o pensamento gera um sentimento, esse sentimento bate no coração, o coração identifica, devolve para o cérebro, para a mente, e a mente manda para o cérebro, então, e esse cérebro manda de volta em forma de processos bioquímicos para esse corpo. Sempre respeitando a minha escolha.
de experiência. Se eu estou numa inconsciência, eu estou escolhendo essa inconsciência ainda. Quando eu começo, então, a acordar para algo além da minha mente, onde eu conecto a minha real condição de espírito, vivendo temporariamente uma realidade humana, e aonde eu começo, então, a aprender a manipular esses sentimentos gerados pelo pensamento, eu começo, então, a falar assim, opa, não, peraí, estou seguro, mente, pode deixar, deixa comigo que eu estou no controle agora, eu estou no comando agora. E aí eu começo a transmutar esses sentimentos que já vêm de tempo no meu coração. Começo a olhar para aquilo de uma forma diferente. Eu busco uma forma diferente de olhar para aquilo dentro daquilo que eu estou aprendendo. Dá para entender? Quando eu começo a ter um autoconhecimento, eu começo a aprender formas diferentes de olhar para velhas situações. Eu falo, ok, como eu me liberto disso? Eu percebo os sentimentos, vou jogando fora os sentimentos dessas situações. Isso não me pertence, eu aprendi, ok, a quem pertence isso? Devolvo ao remetente com partículas de consciência, né? O que acontece? Não, isso pertencia a tal pessoa, eu aprendi assim. Eu aprendi no outro relacionamento, eu aprendi com pessoa assim, eu aprendi com meu pai, com a minha mãe, com a minha avó, com meu tio, com meu professor, seja lá com quem for, né? Quando eu aprendi a julgar a minha voz, quando a professora falou para mim, você é muito afetada, sua voz é muito estridente, irrita. Eu carreguei tempo na minha vida. Então eu tinha dificuldade de me expressar, de expressar os meus sentimentos, né? E a minha vida começou a mudar quando eu comecei a dar voz para mim, ao invés desses sentimentos que eu carregava. Percebe? Eu vou olhando, porque hoje eu falo, isso é um ponto de vista dela, tudo bem. A minha voz pode ser estridente, coisa parecida, mas ela traz um conteúdo. Ela traz um conteúdo. Eu posso aprender a falar de uma maneira diferente. Você não tinha essa consciência lá, né? Não, claro, mas eu Na carreguei verdade, isso por muito é, tempo, você né? Eu carregou. acreditei que eu era indigna, né? Sim. É, No, quem fala muito sobre a lembrei do seu mapa, indignidade, hã? lembrei do seu mapa astral, porque realmente tem essa, tá no seu mapa, mostra num momento que você ia se chocar, né, se afetar por alguém, principalmente uma pessoa que tinha autoridade mesmo. E aí que tá, que eu acho bacana da astrologia, só agregando mais, Sim, Muito bom. lógico. tá? Na astrologia, que nem a gente estava falando um papo antes, ela não é fatídica. Então, o que acontece? Então, tem lá aqueles risquinhos, eu não sei se você lembra, que quando eu comecei a estudar astrologia, que eu vi que meu mapa era cheio desses risquinhos vermelhos, eu caí na depressão. Falei assim, meu Deus do céu, esse meu mapa aqui, minha vida vai ser uma droga. Aí tá, é isso que hoje, na consciência que eu tenho com a astrologia, é que me mostra. É que você, por exemplo, que eu lembro do seu mapa, dessa situação, você tava lá aquele risquinho vermelho falando que, Gisele, vai, enfrenta com toda a coragem, com todo amor, com todo carinho, porque você tem que se valorizar, então vai, porque você vai conseguir. E você conseguiu. Não tanto quanto eu desejo ainda, sabe? Ainda tem muito resquício ainda. Eu não sei se percebe dentro de você, parece que tem uma força que puxa, né? Eu acho que quando a gente tem um propósito definido, existe uma força que trabalha contra, né? Porque esse ego vai ser destruído. Essa falsa identidade que eu carrego comigo há milênios, ele vai ser destruído, né? A hora que eu encarar isso e meter bala. É. E, mas é para isso que a gente está aqui, não é verdade? Por mais que seja um minúsculo passo que a gente deu em direção a isso, já é
algo Já é. fenomenal, porque isso não apaga, né? Uma É. consciência que se expande jamais volta a outro, como Einstein falava, né? Mas E bom, eu não te conheço assim muitos anos, mas você tem uma retórica muito bem trabalhada. Sua voz é muito bonita, então assim, superou em muito, tá? Realmente. né, Não Superou, tem nada a ver do que foi é, falado. tá? Olha, mas e aí o que que percebe? Olha a consciência que veio. Isso estava gravado no meu campo, né? E o Sim. que que acontece? Com as pessoas que eu tinha mais dificuldade de afinidade, eu escutava a mesma coisa, Ah, porque eu tinha isso no meu campo. E eu tá. escutava é, o que eu acreditava. A Sim. pessoa pessoas falava para mim acessavam a o sua que eu energia. acreditava sobre Isso. mim. É Olha Ela o poder que capta, existe dentro de nós. ela quântico pura. captava isso de você, Assim né? como acontece em qualquer Qual discussão que é a na sua vida da bênção? gente, Sim. Aham. Olha, entendeu? esse exemplo foi muito legal, né? Você É, entende? aham. Por quê? Porque a, essa falsa personalidade, esse ego, para ele não morrer, ele faz de tudo para continuar perpetuando esse auto-julgamento. E, e vai mexer E com a ele outra usa pessoa. todos os artifícios para isso. Ele usa pessoas, ele usa situações. Gente, a Imagina. gente está falando de inteligência. É. Nós não estamos falando de mero acaso. Uhum. E aí tem gente que fala assim, essa teoria de conspiração de que existem seres ou coisas que se alimentam no sentido, isso é teoria de conspiração. Eu acredito que isso é real. Porque se existe uma inteligência dentro de mim que me mantém na inconsciência, e assim com a maioria da humanidade, Sim, tem alguém manipulando isso. Vocês concordam comigo? justamente. Opa, Justamente. Alguém está manipulando isso. Se não sou Justamente. eu, é alguém. Hum. Se alguém está tá usufruindo da minha energia, que a gente falou da energia sexual, que a gente não tem consciência disso, entende? Sim. E aí, cara, é eu aprender a manipular todos tipo de sentimento que existe dentro de mim. Esse é o meu poder. É. Eu me permito Uau. sentir os velhos sentimentos. Eu me permito ser e sentir aquilo que eu desejo. Sério, céu. E ainda falei para a Digés, falei assim, Digés, a Gisele amanhã vai estar super inspirada em lua nova em touro. Né, Digélia? E não é? Mas é inspiração mesmo. Ai, ai. Nossa, arrepiei, menina do céu. muito bom. Que é Ótimo. isso? Você Ótimo. praticamente deu a receita da Vamos acabar aqui. felicidade, Acabou aqui. Gisele. Vamos, Hã? vamos. Você deu a receita da vida feliz. Peraí, Mas não é? deixa eu só dar um pause aqui. Gente, gratidão mais uma vez por vocês estarem aqui conosco. Olha que maravilha essa imersão. Gratidão milhões, zilhões, Deus zilhões de vezes, Gisele Abreu. E, gente, olha, a Gisele, ela tem ali o espaço dela nas redes sociais, né, Gisele? Fala para nós e gratidão, minha querida. Foi magnífico. Uau! Foi. Maravilha. Eu também agradeço, porque essa consciência é para mim também, né? Sim. Então, estamos todos unidos nesse propósito de consciência maior, né? De conexão com a nossa verdade. E eu estou lá no Instagram, na Consciência do Eu, por Gisele Abreu, né? Gisele Adriana Abreu, tudo junto, vai aparecer lá. E ainda não formatei o meu YouTube. Você sabe que outro dia eu percebi isso, gente? Ah, ainda não sei se é medo do sucesso. Uhum. Sabe aquela coisa Sim, de
porque eu sei o que eu escuto pelos arredores aqui, né? Então é aquilo, porque eu sei que a hora que eu der o passo, eu vou ter que ir. É, Eu estou aí que protelando. tá. Tem que sair da Agora, não, posição do agora é conforto. a hora. Hã? É, sai da posição de conforto, né? Sim. Da zona de E conforto. no YouTube também, até mexi esses dias com meu filho, né? Gisele Abreu, A Consciência do Eu, ficou lá. Eu já tinha o Gisele Abreu, né? Aí eu só É. coloquei A Consciência do Eu. Então, né? Sempre é aquela proposta de convidar todo mundo para fazer a pergunta: quem sou eu? É isso Uhum. mesmo. Que grandiosas e gloriosas aventuras eu posso viver aqui, distante da minha mente programada, né? A Uhum. criar uma nova programação nesse subconsciente, porque ele tem uma inteligência, se o divino me deu, é porque ele é grandioso. Então, o que está faltando é eu ter consciência sobre mim para aprender a dominar esse poder que eu sou, né? Nossa, Porque eu sou o eu sou.